Ó, para você que está assistindo esse vídeo, ó, não esquece de dar aquela força. Curte, comenta e compartilhe com os amigos. Manda para todo mundo da aviação. Vamos fazer esses vídeos chegarem ao maior número de pessoas possíveis, porque isso motiva e ajuda a gente a continuar gravando mais entrevistas aí para vocês e trazendo novidades para o canal. Fala, galera da aviação, de volta com o nosso projeto. Hoje com um amigo muito especial, o nome dele é Sérgio Duarte. Ele é engenheiro mecânico, tem mais de 15 anos de experiência. Já teve passagens pela GES Engenharia, ele é consultor técnico e sócio fundador do portal Engenharia. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. A gente já está tentando fazer esse encontro aqui já há algum tempo, mas conseguimos hoje. Tenho certeza que vai ser mais um bom bate-papo que nós temos conseguido trazer para o chão de hangar. E, Sérgio, para quem não te conhece dentro da aviação, quem é o Sérgio Duarte? Bom, obrigado aí pelo convite, Murilo, Felipe. Realmente a gente já está tentando fazer essa conversa aqui já tem um tempo. Até não sei quem que inspirou quem, se foi a gente que se inspirou no podcast de vocês para fazer o podcast do portal, talvez tenha sido isso. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Duarte, formei aí na UFMG em Engenharia Mecânica e Engenharia Aeronáutica. Desde sempre procurei estágio, consegui estágio muito cedo na Jazz Engenharia Aeronáutica, fiquei lá como estagiário até minha formação, me formei, continuei atuando com eles lá, abri minha empresa de consultoria, basicamente dando consultoria exclusiva para eles lá, na área de estruturas e safety assessment, e em 2017 fundei o portal Engenharia Aeronáutica por uma demanda que a gente tinha dentro da empresa, que era a ideia de, pô, a gente tem muita carga técnica e falta a mão na massa para o pessoal que está chegando. A gente sofreu com isso. Mais para frente, vou contar um pouquinho dessa história. E, junto com isso, a gente, em 2014 para 2015, mais ou menos, a gente recebeu um convite da BRS Parachutes, lá nos Estados Unidos, para a gente fazer a representação de engenharia e de vendas deles aqui na América Latina. E hoje eu estou como gerente de projeto das operações da BRS aqui no Brasil. Com o primeiro projeto que a gente fez com eles em parceria foi o paraquedas balístico para o RV-10. Para quem não conhece aí, o concorrente experimental do Cirrus, está com paraquedas balístico hoje, projetos em engenharia 100% nacionais. Mais uma vez aí, Murilo, Felipe, obrigado pelo convite de vocês. Espero poder trazer aqui um pouquinho da história e, eventualmente, aprender com vocês também durante essa conversa. Isso, maravilhoso. A gente que agradece, Sérgio. Obrigado mesmo aí pela sua participação, pela disponibilidade aí de trocar bater esse papo com a gente aqui, trocar essa ideia. Tenho certeza que vai ser proveitoso demais. Né? O pouco que a gente já conversou antes aqui já dá para ver que a gente tem muita história para frente aí. E para começar, né? Como que foi esse primeiro contato seu com a aviação, né? O que te mostrou a aviação, né? Como foi esse primeiro contato? Isso até é uma parte engraçada, porque na família não tem nenhum engenheiro, não tem ninguém que atua na área de aviação. Talvez meu avô fosse um cara que gostasse de avião, mas simplesmente, pô, achava bonito ver avião voando. Até aí, ok. Mas até um pouco clichês, mas eu tenho a memória muito clara de quando meu pai alugou, na época, VHS ainda, o primeiro filme do Top Gun, o Asas Indomáveis, lá. Ele foi de 88, no ano que eu nasci, devo ter assistido isso aí com 6 para 7 anos, e aquilo ali ficou na minha cabeça, cara, avião, coisa legal, gostei. E aos poucos foi construindo isso com jogos que eu escolhia. Pô, tem que ser um jogo de avião. Foi criando gosto, criando gosto. Cheguei a tentar pegar a Epicar por conta da vista, apesar de ter passado nas provas na hora do exame físico lá também, fui pro buraco. E pensei, cara, agora que chegou a hora de tomar a decisão de escolher o que vai trabalhar, faculdade, fazer o vestibular. Nem sabia que na UFMG tinha área de engenharia aeronáutica, tá? Para você ver que eu estava completamente perdido. Falei, engenharia mecânica, eu entendo um tiquinho de matemática, gosto de fazer conta, detesto a área de humanas e biológicas, vai nessa. Durante o curso eu descobri que tinha a trajetória, eu estava na última turma que podia fazer a trajetória dupla, engenharia mecânica e engenharia aeronáutica, ao mesmo tempo, gastei 1 ano e meio a mais para formar, mas consegui terminar as duas. Então foi mais ou menos algo que foi construído
mas nasceu, acho que essa sementinha plantada do filme, do tipo, cara, você vê aquilo ali, querendo ou não, qualquer pessoa até hoje que assiste, seja o primeiro filme ou o segundo, a hora que você olha para um avião, se você for no aeroporto, enxergar aquilo ali de alguma maneira mexe com o imaginário do ser humano. Então, acho que não é muito difícil gostar de aviação se você for apresentado muito cedo para isso. É, Maravilha. é um mundo que encanta muito a gente, né? E quando você entra a primeira vez, exatamente o que a gente falou ainda há pouco, né? Quando você entra a primeira vez, você não consegue largar mais. Sérgio, quando você começa a fazer o curso de engenharia, uma curiosidade que eu tenho, foi exatamente o que você esperava? Além de eu não ter expectativa nenhuma de como é que seria, Ah, acho que com o perdão do comentário, foi um saco. Por quê? Vamos voltar um pouco aqui da parte que talvez vocês tenham passado por isso também. Quando a gente está colocando a mão na massa para fazer alguma coisa, vamos lá, estamos brincando de Lego. Sei lá, moleque, 10, 11, 12 anos de idade, está montando Lego. Qual que é a graça daquilo ali? Seja você criar alguma coisa do zero, sem seguir o manual, ou até seguindo o manual e construindo alguma coisa e vendo o resultado. Qual que foi a frustração desde o primeiro dia de engenharia? Até você começar as matérias mais específicas ou ir para um laboratório, é só conta. Precisa. Só que é chato pra caramba, porque você não consegue ver propósito naquilo ali. Falta maturidade, porque a gente é muito novo quando entra na faculdade, falta. É, mas você não consegue justificar para você mesmo por que, que você está estudando aquilo ali, porque você não está vendo resultado. Você faz prova, você tira uma nota, você vai bem, vai mal, mas aquilo ali não muda o fato de você não conseguir criar alguma coisa, você não tira nada do papel. Então, esse início foi bem frustrante até o dia de entrar no estágio. Aí a coisa mudou legal. Eu lembrei da minha faculdade, eu sou formado em educação física, né? É o mesmo sentimento. Desde o primeiro dia eu fiquei um pouco frustrado, porque eu sempre estava esperando a aula prática, pô. Atividade física ali, esporte, jogar vôlei, jogar basquete, futebol, e não Que chegava seja até nunca. jogar xadrez, né? Qualquer coisa que seja, mas não chegava nunca, ou seja, chegava nunca. O Murilo deve saber, acho que foi a mesma coisa. Então, é. assim, é depois, acho que lá no quarto ou quinto período, Foi que no quinto começou, né, a período, a gente desenvolver. tinha uma matéria, só que assim, foi uma. Aí eu fui descobrir que tinha o hangar da UFMG onde tinha aviões. Eu falei, cara, pô, legal. Mas ainda não tinha aquele contato. E eu nunca tive muito interesse pelo aerodesign. Eu acho uma competição fantástica, acho uma oportunidade Hum. fantástica que os meninos têm, mas a mentalidade que eu tinha na época não me gerou interesse no aerodesign, porque eu ficava, tinha o preconceito, hoje não mais, mas tipo, avião de controle remoto. Ok, é um aeromodelo, gasto um puta de um trampo para poder montar, mas ainda não é o avião, ainda não tem aquela coisa de, pô, eu estou botando pessoas para voar. Aí eu comecei a correr para o estágio muito rápido. E quando eu bati na porta da Jazz Engenharia, na época a Jazz tinha, acho que não tinha um ano de vida ainda. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, me deixa trabalhar, eu trabalho de graça aqui para vocês. Ah, mas você está em qual período? Ah, eu estou no quinto. Então você não fez nenhuma matéria específica? Não. Ah, mas aí o Felipe Nardi, xará seu aí também, fez uma pergunta para mim muito específica. E o sócio dele que me treinou, o Gustavo, concordou com isso. Você é apaixonado por aviação? Eles me perguntaram isso, eu estava na cadeira do RH, que o RH eram eles mesmos, né, os dois sócios. Uhum. Na época tinham 5 pessoas na empresa. Você é apaixonado por aviação? Você consegue se ver fazendo isso todo dia e querendo aprender mais? Eu falei, cara, eu tô louco para poder mexer com o avião com qualquer coisa que vocês me mostrarem. E o escritório era uma salinha dentro do hangar na Pampulha. Então, era no segundo andar do hangar, você entrava, para você poder entrar no escritório, você passava por aviões. Aquilo ali já me deixou animadão. Aí você ficava na salinha lá com a janelinha, você dava uma pescoçada, você estava vendo avião. Virava e mexia, teste de motor, você escutava o avião. Avião pousando e decolando todo dia, eu falei, cara, eu tenho que ficar aqui. Aí consegui o estágio e o resto é história. Estou com eles, o Felipe Nardi e o Gustavo Moreira, desde 2010, 6 de agosto de 2010 que eu entrei lá. Ô, Sérgio, é legal você ter falado isso no começo, porque é exatamente o que acontece com muita gente, né?
E a ideia do nosso canal é mostrar esses caminhos, porque você não vai chegar botando a mão numa ferramenta, ou entrando dentro de uma cabine, ou já trocando, sei lá, que seja uma roda. Isso não vai acontecer. É um períodozinho bem complexo até você conseguir sair da sala de aula. Inclusive o mecânico. O mecânico hoje, quando faz um curso no Brasil, porque eu vou pegar pelo Rio de Janeiro, eu acho que para o cara começar a pegar numa ferramenta aí, cara, é depois de um ano ou mais. Isso quando ele conseguir arrumar um estágio e começar a trabalhar. Então, assim, a profissão ela é encantadora, né? Ela é divertida de certa forma, né? Apaixonante, mas o caminho é um pouquinho longo. E dentro disso que você falou, com relação ao estágio, e aí, foi o que você esperava? O estágio foi um negócio tão maluco. O primeiro dia eu tenho que contar, que eu gosto de contar essa história, ela é um pouco Ah, didática para o pessoal entender um ponto que eu acho que acabou se perdendo ao longo aí da ideia de vou ter uma formação e vou começar a trabalhar. Acho que muitas das vezes a gente acha que a empresa tem que entregar tudo para a gente, até o como que se faz. Isso é uma linha muito tênue, tem gente que não gosta que eu falo disso, às vezes acha que isso está sendo exagero, mas vamos partir de uma premissa. Se a empresa já soubesse o que ela precisava, ela não teria te contratado. Até aí acho que a gente concorda. Então, ela vai te dar as ferramentas, só que quem tem que correr atrás é você, porque se ela não tem a solução, ela te contratou para prover a solução, seja ela qual for. Aí, primeiro dia de estágio, cheguei cedinho, falei, não, preciso começar a ficar perto de avião rápido. Me passaram, Gustavo Moreira, foi meu supervisor, hoje, inclusive, além de amigo pessoal, é padrinho do meu filho. Me passou o primeiro treinamento rápido, na época eu ia mexer com certificação de projetos na área de estruturas, o que eu faço até hoje, e revisando alguns relatórios e começando com alguns projetos mais simples. O primeiro era uma modificação de transporte de carga num Cessna 402 Bravo. Até então, hoje é uma coisa que a gente faz com a mão nas costas. Na época, eu nem sabia como é que começava isso. Ele me deu algumas IES da ANAC, me explicou um pouco sobre a RBAC, coisa que a faculdade nunca fez, e eu comecei a ler aquilo ali e tinha um fax, um ofício da ANAC, com alguns questionamentos sobre o projeto que deveriam ser respondidos. E ele falou: ó, a partir de agora você está responsável por responder essas dúvidas. Era uma folha frente e verso com 8 questionamentos. Eu li aquilo ali, o que ele passou, e comecei a ler o fax e abri os arquivos. Estava lá com a telinha do computador aberta, li o arquivo, li o papel, li o arquivo, li o papel. Devo ter passado umas 2 horas lendo isso. E frente e verso, eu falei, cara, eu não faço ideia do que eu estou fazendo aqui. Eu estou fudido se eu não conseguir apresentar nada no primeiro dia. Perdão pelo comentário, mas não, foi como eu sim. estava me sentindo. Aí falei, cara, depois do almoço eu vou chamar o Gustavo. Deu 12h30, almocei rápido. Na volta, ô Gustavo, vem cá. Fui dar uma de malandro, ao invés de fazer uma pergunta logo da primeira página, eu virei a página e fiz a primeira pergunta do verso da folha. Não estou entendendo bem isso daqui, o que você acha? Ele pegou, olhou a folha assim, olhou bem para minha cara, soltou a folha no meu colo e falou: eu estou vendo que você não é quadrado, e eu não sei. Então você se vira. Virou as costas e sentou na mesa dele e continuou o dia como se nada tivesse acontecido. Foi ali que eu vi que eu tinha que usar o que eu aprendi na faculdade, não só a parte técnica, mas a faculdade de engenharia, ela te ensina a descobrir coisas, a pesquisar coisas, como que você encontra a solução, mesmo que você não tenha ela tecnicamente ainda. Ela te ensina a fazer essa pesquisa. E foi ali que eu comecei a ver que, se na faculdade a gente já penava com isso na hora de estudar, resolver as listas de exercícios dos professores, no dia a dia, na mão na massa de engenharia mesmo, o buraco era um pouco mais embaixo. Não ia ter o professor ali de mão dada com a gente para tirar a dúvida, não. Ou a gente corria atrás para entregar resultado, ou ia ser substituído e que ficasse para a próxima. E por muito pouco ao longo do estágio, eu não larguei a faculdade. De tão bom que estava sendo construir isso daí ao longo dos anos, o gosto por tirar a ideia do papel. A hora que você projeta o primeiro reparo, e você fala, cara, é uma chapinha para instalar uma antena de GPS. Uma merdinha desse tamanho, mas você faz as contas, você entrega o desenho técnico, você manda lá para o chapeador, ele corta, aí você vai lá no avião ver como é que tá, faz o furo, rebita, passa o selante, você pinta a aeronave ali, você fala, cara, tem um dedinho meu nesse troço aqui.
A hora que você tem essa sensação, cara, acho que é difícil você querer mudar. A ideia de tirar projetos do papel e colocar eles em prática, eu acho que é o que me move até hoje. É verdade, a aviação tem essa mágica, né, Sérgio? Eu reparei, assim, no começo você comentou que fazia as duas engenharias junto, né? A aeronáutica e a mecânica. E Como que mecânica. funcionava isso? Era por dia? Como que funcionava? O FMG ela sempre teve o. Acho que as faculdades públicas em gerais, não vou citar aqui como se fosse verdade, não, mas no caso do FMG, ela sempre teve essa. Vou dar o nome de liberdade, para não usar nenhum nome um pouco mais complexo. Mas eu entrei na engenharia mecânica diurno. Algumas das minhas disciplinas de engenharia mecânica eram na parte da tarde ou no primeiro horário da noite, apesar de ter entrado no diurno. Aí começam as variações de liberdade. E ao longo da faculdade, a partir do quinto período, você podia começar a trajetória de engenharia aeronáutica. Hoje, infelizmente, eles separaram os cursos. Pessoalmente, eu acho que foi uma ideia ruim, porque você agora ou você forma em uma ou em outra. Eu estava na última turma que podia terminar com as duas atribuições. E as matérias eram todas à noite. Então, a trajetória de aeronáutica minha ela foi toda no noturno e eu fazia as matérias da mecânica de manhã. E nesse meio tempo, para poder dar conta do estágio, fui na malandragem de sempre olhar qual que seria a grade curricular do semestre seguinte e selecionar matérias onde eu tivesse pelo menos um período aí de 4 a 5 horas livre na parte da tarde para poder conseguir cumprir com o estágio. Teve semestre que eu não consegui? Teve. Só que o pessoal da Jazz, eles baseavam as contratações nossas na época com o seguinte: se você entregar seu resultado, não interessa se você ficou 4 horas na segunda e ficou 8 horas numa terça. Estágio, ok. Tem a regra lá dos 6 horas que precisa seguir, mas eu acho que às vezes por conta de burocracia, igual a gente estava comentando, Felipe, se a gente ficar muito preso na burocracia, às vezes você deixa passar algumas oportunidades. Se eu tivesse escolhido, não, eu vou fazer 6 horas aqui por dia, se eu não conseguir, eu vou procurar outro lugar. Poxa, os caras me deram a oportunidade de começar quando eu não tinha nenhuma matéria específica. Às vezes deixava a gente trabalhar sábado porque não tinha conseguido cumprir a carga horária durante a semana. Isso é errado, isso é ruim. Cara, eu acho que isso vai de cada um. Para mim foi extremamente benéfico e me ajudou a construir a carreira que eu fiz até hoje por conta dessas liberdades que a faculdade jogava para um lado, porque os horários eram completamente díspares e a empresa teve essa liberdade, essa boa vontade, que eu acho que foi pura boa vontade, que eles não tinham obrigação nenhuma disso, de permitir que eu ajustasse os horários desde que eu entregasse os resultados. O Sérgio, e é legal a gente conversar, porque a aviação, ela é bastante, ela é bem prática, né? E é o que você está falando. Eu sempre aconselho, por exemplo, quando vem conversar comigo, eu tenho um sobrinho que está começando na manutenção, eu falo, cara, tu tem que ser o primeiro a entrar e o último a sair. Você não tem que se preocupar, porque é regra. Isso aí eu concordo 100% com você. Porque é regra, porque tem que cumprir. Não. Se a empresa permitiu, se tiver tudo direitinho, não tiver risco a nada, cara, você tem que aproveitar. Se você estiver se sentindo confortável de tomar essa decisão, Confortável, você. cara, manda bala. Exatamente. E aliado a isso, pegando o último comentário que você fez, você está sendo pago o mecânico, o engenheiro mecânico, o cara que está trabalhando na aviação, ele é pago para trazer soluções, né? Igual você falou. Você tem que trazer soluções. Nada é receita de bolo. A aviação não é produção de linha. Se você não trabalhar numa Longe fábrica, disso. se você não trabalha numa fábrica, se você não é um fabricante, você não trabalha em solução em produção de linha. Então, cara, você vai ter que ter criatividade, você vai ter que ter conhecimento técnico, você vai ter que saber o que você está fazendo para você gerar a solução. Porque cada dia vai ser um problema diferente, Cara, certo? isso daí era acho que era devia virar quase um slogan, um pouco adaptado para disso. Todo dia um projeto diferente. Um Não vamos falar projeto um diferente. problema, mas todo dia aparece coisa lá que você fala, cara, de onde que o cliente teve essa ideia de querer fazer isso? Por quê? Ah, ele pediu, o comercial fechou, se vira, neném, tá na sua mão, você que é o engenheiro, resolve. Dá para fazer? Dá, porque o seu superior analisou e falou, tem como fazer. Como que vai ser feito? Aí já é um problema seu. Então você senta a bunda lá, estuda.
tem inteligência artificial, tem. Cara, funciona? Depende. Você tem que saber o que você está esperando. Não adianta, é igual software. Vamos falar então de software de simulação. Todo mundo acha, cara, muito legal aquelas imagens coloridas. Você manda os relatórios, todo bonito. Se você não souber o que você está esperando, você vai botar um monte de conta, vai sair uns resultados. Se aquilo ali vai funcionar ou não, já são outros 500. Se você não tem É verdade. confiança de entregar aquilo ali, você está sendo só um replicador de tutorial. Ah, eu entro ali no YouTube, eu vou fazer igual um indiano fez. Nada contra os indianos, não, que vocês têm tutorial pra caramba, mas geralmente a turma acha, vou caçar um tutorial parecido com o problema que eu tenho. Faço uma gambiarrazinha aqui, eu consegui fazer o software rodar. Cara, mas era o que você esperava? Você fez pelo menos um rascunhozinho na mão ali, quebrou a cabeça para fazer conta mesmo? Vocês ainda sabem fazer conta na mão? Cara, se você não tiver esse background para conferir, você só confiar de olho fechado na ferramenta também não vai trazer a solução que a empresa precisa. Exatamente, você tem que ter um objetivo, né? Você tem que estar fazendo aquilo ali por algum motivo. Então tem que saber exatamente o que você está procurando para saber se o resultado que você teve foi satisfatório para você ou não. Então é perfeito o que você falou. E falando em projeto, Sérgio, qual que foi o primeiro projetinho que você trabalhou ali como estagiário ali, já o mais Cara, evoluído, né? Vamos dizer assim. mais evoluído tiveram alguns interessantes que foi na área de aerofotogrametria, onde a gente instalava equipamentos ou na barriga de aviões ou em helicópteros para fazer os serviços, os mais variados serviços de aerofotogrametria. Só que aí vem um problema que a gente descobre com prática mesmo. O primeiro projeto era uma instalação de um laser para fazer varredura de superfície e em helicóptero, não sei se o pessoal sabe, as cargas de emergência finais são maiores. Quem tiver dúvida lá, olha os FAR 27 e 29 nos requisitos de emergência, vocês vão entender as cargas G de emergência que eu estou falando. Aí você começa a avaliar aquilo ali, você dá uma olhada na sua estrutura. Aí você ainda é receoso, porque você ainda está como estagiário, você não tem aquela confiança técnica para otimizar a estrutura. O que você faz? Ao invés de colocar uma chapa, você põe uma placa. Essas definições aí estão simplesmente em relação à espessura. Então, a gente sabe a espessura de estrutura aeronáutica vai estar variando aí de 0,063, 0,04, 0,08 polegadas de espessura. A gente chegou na dúvida, como era uma coisa muito nova, eu bati no peito, não deixa comigo que eu faço o projeto, eu coloquei uma placa de 0,25, um quarto de polegada de espessura. Quando ficou pronto, eu falei, nossa, que legal. Peso não era um problema nesse ponto específico, mas a hora que você olha para aquilo ali hoje, você fala, cara, se o helicóptero desmanchar, essa peça aqui vai ficar intacta. Tinha necessidade dela ser desse jeito? Nenhuma, nenhuma. A gente pode estar acostumado aí hoje a trabalhar com margens de segurança no limite ótimo. O mínimo tem que ser 1,15, 1,5. A gente trabalha dentro disso. Eu te garanto que se a gente calcular o que a gente fez, o que eu fiz na época, devia estar pelo menos uns 4 ou 5 de fator de segurança ali, por medo e falta de prática na época, de acreditar que a estrutura precisava daquilo tudo. Aí você vai aprendendo, hoje você consegue fazer projetos com as chapas de espessura que precisam ser Foi feitas. chapa de Essa foi aço? assim, não, a gente usou 7075 T6 com 75 também. têmpera T6. Então foi um negócio assim. Se você pegar a chapa, cara, até hoje é capaz do helicóptero ter sido todo remodelado, mas a chapa tá inteira. Isso eu tenho certeza que aquela chapa lá não empenou, não arranhou. A gente botou tratamento tempo, alodine, ficou uma coisa fantástica, mas completamente desnecessária em termos de peso. Podia ter otimizado? Podia. Teve o projeto de transporte de carga, que foi literalmente o primeiro projeto que eu mexi, e alguns outros aí que foram todos nessa área de estruturas ao longo do estágio. Depois de formado, tiveram alguns onde eu prestei consultoria para a Jazz um pouco mais, vamos dizer assim, cabeludos. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como você descobre a estrutura? Porque normalmente quem começa na aviação não faz ideia que existe a estrutura, né? Normalmente é aviônica e mecânica, como parte elétrica e mecânica. Como que tu descobre a estrutura? Como que ela entra na sua vida?
Cara, foi uma coisa do tipo, eu caí ali, igual na Jazz, precisavam de alguém de engenharia mecânica para lidar com o projeto de estruturas. Eu já não tinha muito gosto com aerodinâmica. É estranho isso, né? Pô, você gosta de aviação, mas não, eu não gosto da aerodinâmica quando você tem que fazer conta. É bonito ver, mas eu prefiro fazer conta da área de estruturas. Eu acho muito, eu tiro até o chapéu para a turma que é boa em CFD, boa em aerodinâmica, mecânica dos fluidos, que não foram disciplinas que eu fui assim tão bem quanto eu gostaria de ter ido. Mas foi aquela coisa que a própria vida direcionou. Eu caí na Jazz para trabalhar na área de mecânica, de sistemas mecânicos e estruturas, comecei a ver sistemas mecânicos e estruturas, falei, cara, gostei disso daqui, gosto de metal. E você trabalhar com chapa, você vê aquilo ali tomando forma, a hora que você pega uma chapa crua, você recebe aquilo ali, vai com o mecânico, desenho técnico debaixo do braço, ele conforma aquilo ali num produto, numa estrutura propriamente dita, você fala, cara, que legal. Aquilo ali mexeu comigo desde o do primeiro dia. Foi, então, assim, caí de paraquedas e gostei. Não sei se com aerodinâmica ou elétrica também não tenho questão nenhuma de trabalhar. Trabalhei com diagrama elétrico por um tempo lá na Jazz também. Se eu puder evitar diagrama elétrico, eu fujo igual o diabo foge da cruz. Detesto diagrama elétrico. Sei fazer um Somos basicão lá, dois. sei. Mas se puder evitar, cara, me tira dessa. Por favor. Eu gostava muito, cara. Eu gostava muito. O meu intuito quando eu entrei na aviação era ser aviônico. Só que, assim, na época lá, né, Murilo? Eram 21 helicópteros, eu era auxiliar, tinha que tratorar, fazer tudo. Então, assim, aviônica e sheet metal eu não conseguia cair nunca para fazer. Então, eu fui caindo para mecânica e acabei ficando na mecânica. Deixa eu te perguntar, ô Sérgio, quanto tempo você ficou ali nesse estágio e qual foi sua primeira oportunidade fora do estágio, já com um upgrade? Ó, vamos de trás para frente. A primeira oportunidade foi dentro da própria Jazz. Eu gostei tanto do que a turma fazia lá que eu não trabalhei em outra empresa. Tem 15 anos que eu tô com a turma lá. Eu só abri a empresa de consultoria para ter liberdade, mas assim, Eu, praticamente os projetos que eu pego, para não falar na totalidade, eu devo ter pego ao longo desses 15 anos aí, 3 fora, todos eles foram com a Jazz. E do estágio, eu comecei 6 de agosto de 2010 e era para encerrar 6 de agosto de 2012, pelo contrato do FMG, um ano mais um ano. Eu fui até o final da minha graduação como estagiário na Jazz, mesmo sem ter o aval assim do FMG. A FMG, legal. inclusive, na época, acho que ela não proibia, mas desaconselhava totalmente, porque parece que poderia ter algum risco para a empresa se eu tivesse intenção de sacanear com a empresa. Como a minha intenção era trabalhar com a aviação, eu falei, cara, é uma oportunidade, não vai fazer mal para eles, não vai fazer mal para mim nem para a empresa. E eu estou entregando resultado. O que a gente falou ali, Murilo, é pau na máquina e vamos aprender. E vamos que vamos. E Sérgio, e isso abre muitas portas para você, né? Sim, sim, por conta de uma coisa que está faltando hoje em dia, que por conta de eu ter tido a oportunidade de pegar a empresa no início, eu tive essa chance de construir isso ao longo do tempo. Network. Hoje, é legal, você vai numa feira, conversa e tal, mas a hora que você faz essa criação de contatos, juntar na agenda ali, no tete a tete, de sentar, trocar ideia, discutir um projeto com o cliente, é um aprendizado que você não tem na faculdade. Te ensinaram alguma vez como que você passa um projeto para o cliente, quando dá certo ou quando dá errado? Quando dá certo é mais fácil. E quando dá errado, como é que você conversa com o cliente? Não tem um manual. Você aprende vendo, você aprende participando de projetos que deram certo ou deram errado e está ali acompanhando. Então, sempre que você tiver oportunidade, mas ficar aqui até mais tarde é cansativo. Cara, vai ter uma reunião ali, pede só para você ouvir. Se eu tiver oportunidade de só ouvir o que o pessoal vai conversar, participa. Mas eu não sei se me fizeram alguma pergunta. Falar que não sabe ou que você está ali só para aprender, não tem problema, cara. Essa habilidade de comunicação não, eu estou aqui para aprender. Fala. Mas eu não sei se o meu chefe vai gostar. Você perguntou para ele? Eu acho. Cara, eu detesto eu acho, porque o eu acho fica na sua cabeça. A pessoa que está do outro lado, ela não tem uma bola de cristal para poder falar. Eu sei o que o Murilo está pensando. Então eu estou achando que ele não vai gostar de estar aqui por causa disso. O Felipe está pensando em fazer isso, mas ele não sabe se vai fazer porque ele acha que eu não vou gostar. Cara, eu não sei o que passa na cabeça do Murilo, o que passa na cabeça do Felipe. Eu vou perguntar para eles e a gente vai chegar como bons seres humanos em algum denominador que fique bom para todo mundo.
Então, essa habilidade de comunicação, eu acho que foi o maior aprendizado que eu tive depois de formado, que foi quando eu comecei a entrar em projetos maiores com a Jess. Aí, pegando esse gancho da Disparado. comunicação, ô Sérgio, cara, isso é uma das coisas mais importantes. Eu e o Murilo, a gente sempre fala no nosso podcast também, que o network, né, a comunicação nossa, se eu vou te falar, vou botar porcentagem de 60%, 70%, que ela é bem mais até do que a parte técnica. Sem Porque dúvida. com essa comunicação ali, pô, cara, se você está preocupado, se você pegou algum serviço que você não sabe fazer, você tem um network, você consegue ligar para alguém para te ajudar, você consegue pedir ajuda. A partir do momento, igual você falou, que você falou, não sei, entre aspas, você tira um peso das suas costas, porque às vezes você está trabalhando com alguém, aquela pessoa está acreditando uma confiança em você, que às vezes você não sabe fazer. A partir do momento que você chega para ela e fala, cara, ó, isso está difícil para mim, eu não sei fazer, você consegue me ensinar? Cara, você tira o peso das suas costas e você cria aquele bom relacionamento com quem está do seu lado. Então, assim, o network trouxe eu e Murilo, onde a gente está, onde você está. Então, eu creio que isso é. Vou arriscar falar que é uns 80% do que a gente produz. Né? É uma habilidade que precisa ser trabalhada. Claro, claro, porque a pessoa que é tímida e tem os skills ali, ela é tímida, eu acho que ela desenvolve muito menos até de uma pessoa que tem menos skills, né, que tem menos habilidade e comunica mais. Então, o que você É, falou, concordo 100%. Isso aí é um eu negócio consigo que. dar um exemplo até mais direto. Participou no podcast do portal o Lauro Júnior, engenheiro da Airbus. Ele trouxe um caso que eu achei que a gente acha que esses casos são só a gente que passa por eles, ou que não é tão amplo o problema. Mas ele estava com uma pessoa na equipe dele que trouxe uma solução. Na hora de apresentar a solução para a equipe, a pessoa ela estava tímida e não quis passar a solução para todo mundo, pediu para ele explicar. Você começa a ver, às vezes, quantas ideias boas, quantas soluções incríveis podiam estar sendo implementadas se a pessoa desse aquele passo a mais. Não, vou dar minha cara a tapa mesmo, eu estou aqui para isso. Posso ganhar um não, podem achar ruim, mas pode ser que de 1000 vezes que você tentar, uma que dê certo, cara, é aquela vez que pode fazer a diferença para a sua carreira, para o cliente, para a empresa, de uma maneira geral, até para você como pessoa. Sérgio, e é interessante que como as histórias se repetem em todas as esferas, né? Você estava falando aí, eu estava imaginando aqui, cara, quantas vezes eu vi mecânico chegando numa empresa, ou um auxiliar chegando na empresa, sem atitude nenhuma, esperando o serviço vir até ele, Isso é horrível. você esperando você pegar na mão dele. Cara, se você não for atrás, eu vou te dar o meu exemplo. Se você não vier em busca da informação, eu não vou atrás de você, te pegar pelo braço, ó, senta aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Não, cara, você tem que ter proatividade. Você tem que encostar, é o que você falou, Murilo, tá precisando de alguma coisa? Posso limpar essa peça aqui? Tu quer que eu vá lixando isso daqui? Você quer que eu vá desbastando? Ou fazendo qualquer coisa, mas você tem que mostrar o teu interesse. Você tem que buscar. Acabou, cara, cadê o manual que você fez o reparo? Cadê o manual que você trocou a bomba? Me mostra aqui o que está acontecendo. Não tem nada para fazer, cara, vai limpar alguma coisa, vai empurrar Caça um alguma carrinho. coisa para fazer. Caça alguma coisa para fazer. Outra, exatamente o que você falou, não deixa de perguntar e não deixa de falar. Porque às vezes você chega de fora, você percebe uma situação de manutenção, trazendo assim bem para o meu lado, que às vezes quem está envolvido no projeto não está, quem está envolvido no problema não está. Então, assim, acaba sendo essencial. Assim, network, proatividade, vencer a timidez e cair para dentro, porque senão não vai funcionar. E a aviação, esse problema da comunicação, ela tem vamos dizer assim, é um risco maior porque a gente está ali. Segurança na aviação, no final das contas, é a base que segura tudo aquilo que a gente faz. Se não tem Isso. segurança, a gente não tem intenção nem de voar. E falhas de comunicação, eu diria que são tão ou mais perigosas do que uma falha de engenharia propriamente dita, apesar de que isso hoje está um pouco mais difícil, ou falhas técnicas, porque geralmente é a raiz do problema. Por que o mecânico ou o engenheiro não fez isso? Não é porque eles não sabiam que tinha que ser feito. Talvez faltou comunicação de um deles com o próximo. Eu deixei minha tarefa terminada até aqui. O próximo mecânico, eu devia ter comunicado para ele, ó, a ferramenta está aqui, a tarefa parou aqui por causa disso, disso e disso. Não Aí o cara vai lá e mexe em alguma coisa. O engenheiro está seguindo uma linha de raciocínio, parou um projeto. Por algum motivo ele teve que ser afastado. Vem um outro para cobrir.
ele não deixou ali um checklist do porquê que ele estava tomando determinadas decisões técnicas. Aí o cara vai e começa o projeto do zero. Ah, não, não gostei de nada do que ele fez aqui, vou começar o meu. Aí você perde tempo, o cliente fica puto, a empresa perde dinheiro. Enfim, essas falhas de comunicação, eu consigo ver elas muito mais problemáticas do que falha técnica. Como a gente estava conversando aqui antes do podcast mesmo, a parte técnica eu acho ela mais fácil de ser superada, porque ela depende única e exclusivamente de você correr atrás. A comunicação, se você não for claro o suficiente, não depende só de você. Você tem que conseguir, talvez, ter certeza é uma palavra pesada, mas você tem que conseguir se fazer entender da melhor maneira possível e deixar aberto para caso a informação que você não tenha passado, a pessoa se sinta confortável de retrucar. Porque muitas vezes bate nessa tecla, chega falando com tanta certeza que a pessoa que escuta fala, cara, eu acho que o que eu estou pensando está errado. Talvez não esteja, por falta de habilidade de comunicação. Não sei se nem dá para chamar de empatia, é só interlocução mesmo, é o básico, saber conversar. Ô, Sérgio, para complementar aí o que você estava falando, essa comunicação a gente tem que desenvolvê-la mais, porque a gente desenvolvendo, a gente pega a prática. É igual aqui o podcast nosso, né? A gente vai conversando, aos poucos a gente vai pegando uma liberdade maior de conversar, vai pegando a prática e vai se adaptando. E nessa comunicação também, a gente tem que ter muita noção do perfil de cada pessoa também. Sim, Porque, por exemplo, às vezes você tem um problema para resolver e você tem um perfil de uma pessoa que ela é um pouco mais agressiva nas palavras, vamos dizer, um pouco mais rude ali, né? Então sim, você tem que sim. saber como vai passar a informação para ela e como ela vai receber isso de uma forma que você não seja, tipo assim, você não esteja tomando o espaço dela, né? E ao Sem mesmo tempo, dúvida. por exemplo, você tem um colega que ele é mais engraçado, que ele é mais extrovertido, cara. Você já chega passando informação para ele, brincando, zoando, né? Então, eu acho que a comunicação também é um das qualidades primordiais que a gente tem que ter, né? Só para complementar o que você estava Porque, falando. e é uma habilidade que, de novo, acho que como qualquer coisa na vida, ela demanda prática. Você não vai conseguir treinar a comunicação se você ficar enfurnado. Vou dar um exemplo geral aqui. Às vezes eu já vi gente de comercial de várias empresas reclamando: eu contratei o cara do comercial, e aí você pergunta para ele, cara, você ligou para o cliente? Ah, eu mandei um zap. Cara, liga para o cliente. Ah, não, eu mandei um e-mail para não incomodar. Cara, você não sabe nem o que o cliente quer direito. Liga, conversa com o cliente, descobre o que ele precisa e entrega a solução para ele. Ah, mas eu fico com medo de incomodar. Cara, se você não tiver disponibilidade e botar sua cara a tapa para conversar, acho que é um dos poucos meios que a tecnologia acabou atrapalhando mais do que ajudando. A turma que está vindo hoje, de uma maneira geral, sem querer apontar dedo, mas o pessoal que está na casa dos 18, 19, até os 20 e poucos anos, tem essa dificuldade de conversar no tete a tete, olho no olho, igual a gente estava acostumado. A gente tem idade para chegar, cumprimentar, olhar no olho e falar assim, cara, eu estou com um problema com isso, me ajuda. Não, o problema está com você, se vira, resolve. Ficar muito atrás da tela ali acaba atrofiando, é quase a comunicação, a língua, quase como se fosse um músculo mesmo. Você precisa botar aquilo ali para treinar, senão você vai estagnar. E na aviação, cara, estagnou, vai ficar groundado usando os termos que a gente usa e não vai ter nada na sua carreira que você vai conseguir mudar se você não tiver uma habilidade de comunicação bem feita. Ô, Sérgio, fora que comunicação é um dos pilares da aviação, né? Já começa por aí. Já começa por aí. Já começa por aí. E assim, e dentro do assunto, até quando você, como, por exemplo, como um mecânico, você vai passar uma informação para a engenharia, para um amigo de trabalho, ou até mesmo para o cliente, você tem que passar com confiança, você tem que passar com Sim, clareza, você tem que se fazer entender do que, você tem que mostrar que você conhece realmente sobre o que você está falando, para você gerar essa empatia, essa afinidade, essa conexão e você conseguir desenvolver o projeto, senão fica pelo meio do caminho. Enfim, galera, vamos trabalhar a comunicação. Mais uma lição que vamos. estamos aprendendo aqui, né? Essa faz falta. E junto com a comunicação, se me permitir acrescentar, uma das coisas que fica um pouco ainda, acho que por falha cultural, a gente estava até conversando um pouco isso antes de começar a gravação, sobre diferenças culturais, é a distância que se tem hoje do
que se tem hoje, para não falar mais tempo, vamos botar aí nos últimos 15, 20, 25 anos, do que é ensinado na faculdade e o que o Uhum. mercado realmente precisa. Cara, a faculdade é importante, a parte técnica importante, mas se não existir comunicação com a indústria e com o mercado, você vai estar formando um cara muito bom para ter ideias de laboratório, ideias de pesquisa que não necessariamente são economicamente viáveis ou que fazem sentido para o mercado. E foi pensando exatamente nisso daí que eu acho que nasceu o portal, exatamente para tentar aproximar, porque, como eu falei, no meu primeiro dia de estágio, eu li aquele relatório lá, o ofício da ANAC, eu não fazia ideia do que eu tinha que fazer. Sabia fazer conta? Sabia. Tinha as notas relativamente boas? Tinha. Mas como é que eu transformava 2 anos e meio de faculdade na entrega de um projeto? Não, não tem essa interface. Uhum. Hoje isso daí eu acho que eu vejo como um problema. Culturalmente, isso acho que está muito enraizado aqui no Brasil. Você pega, por outro lado, dos Estados Unidos. Lá você tem empresas investindo em pesquisa na faculdade, mas não é qualquer tipo de pesquisa. Elas investem em pesquisa que fazem sentido para as empresas. Aqui você fazer pesquisa por fazer pesquisa é bom para a faculdade, porque ela ganha pontos. É bom para o aluno, porque ele ganha a bolsa e aprende alguma coisa. A hora que ele sai da academia e vai para o mercado, necessariamente aquilo ali vai ter servido para alguma coisa? Infelizmente, na maioria das vezes, não. E falando sobre esse assunto, Sérgio, fala um pouquinho para a gente sobre o portal da engenharia, como que funciona, qual o objetivo dele exatamente, para quem não conhece. Bom, o portal ele nasceu em 2017 pensando nesse problema. A gente começou com treinamentos em company, de novo, através de networking, tá? A gente tinha uma parceria boa, uma comunicação boa com alguns especialistas da Embraer, e vira mexia, a gente trocava algumas ideias. E estava naquele boom do digital, onde começava-se a ter ideias de ensinar e dar treinamentos de maneira remota. Até então, 99% dos treinamentos eram presenciais. A gente pensou, poxa, falei com o Felipe, sentei com o Felipe e com o Gustavo, falei, cara, a gente fez isso funcionar aqui dentro da empresa. Foi legal, porque agora a gente ensina a turma não só a replicar tutorial ou ficar esperando alguém pegar na mão aí e falar o que tem que ser feito. Ele começa a criar julgamento de engenharia. Por que a gente não pega esses especialistas que a gente tem contato, monta um time e começa a fornecer esse treinamento? Pensando numa visão de longo prazo, imagina isso em 2017, daqui a 5, 6, 10 anos, quando essa turma começar a formar, tiver adquirido conhecimento um pouco mais prático e chegar na hora da gente contratar eles. Vai ser muito mais fácil do que a gente contratar um cara que saiu da faculdade cru, não teve experiência nenhuma prática no mercado, gasta meses treinando ele para ele virar e falar, gente, obrigado, mas não era nada disso que eu queria. Isso é uma frustração grande. Então, o portal ele veio para tentar fazer essa ponte entre o conhecimento técnico importantíssimo que é dado na academia, mas também como que você aplica esse conhecimento técnico para o dia a dia da indústria aeronáutica. Hoje o portal aí está com cerca de 15 especialistas, mais de 20 cursos, todos esses especialistas, chefes de departamento, Embraer, Lilium, Ed Adasi, estão tentando trazer gente da Boeing, fora os convidados, já teve gente da Caltech, o próprio professor Paulo Scold, que foi meu orientador, praticamente meu mentor dentro da faculdade, e a entrega de conteúdo um pouco mais denso, porque tirando conversas assim, onde a gente tem propósito de passar não informações técnicas pesadas, mas troca de experiências, você pega a internet hoje, infelizmente, a maioria do que se consome, ou é um conteúdo muito raso, que tecnicamente falando você não vai aproveitar nada, é quase uma curiosidade genérica ali, ou então com perdão do comentário, as famosas dancinhas de TikTok da vida. Aquilo ali não vai te acrescentar nada. E a ideia do portal com o site engenhariaaeronáutica.com.br é entregar esses conteúdos. É um conteúdo maciço? Aquilo ali, se você não sentar a bunda na cadeira e tiver paciência para estudar e para aprender, você vai falar, não gosto disso. Por um lado é bom que você começa a filtrar as pessoas que realmente querem atuar na aviação, e por outro lado é ruim porque você vê que as pessoas estão perdendo interesse em conteúdos mais aprofundados. A gente sempre frisou nessa de que, vez ou outra tem um meme ali na rede, tem,
mas o foco nosso no site e principalmente no YouTube é a entrega de conteúdo técnico. Hoje a gente está aí com os 20 cursos pagos, a gente tem um curso gratuito de 60 horas disponível lá no YouTube, com todas as disciplinas que você pode imaginar da engenharia aeronáutica, desde a introdução até projeto de aeronaves e aeronaves elétricas. E o time que a gente está construindo, vem construindo ao longo desses 8 anos, passaram por esses problemas também de, poxa, eu acabei de começar no trabalho, o que eu estou fazendo aqui? Como que eu pego 5 anos de engenharia e ponho isso daqui na prática? Resumindo, a ideia do portal é mais ou menos essa, é servir de ponte para que as pessoas não passem pelo aquilo que a gente passou quando começou no mercado. Conseguir dar aí um salto mais adiante dentro da indústria aeronáutica e já sabendo aplicar conhecimentos e julgamento de engenharia na prática. Ô Sérgio, e para quem quer procurar o portal, aonde ele encontra, qual é o endereço, como é feito o contato com vocês, Sérgio? Bom, vamos lá. A gente tem a página oficial nossa, engenhariaaeronáutica.com.br. Lá, basicamente, é a plataforma, o nosso site com todas as informações principais, tanto para acessar os cursos pagos, os cursos gratuitos, os mais de 100 artigos, toda a coleção de e-books que a gente tem está lá disponível também, enfim, os materiais que a gente tem, o roadmap para você aí ir crescendo dentro de uma determinada área, tudo criado de maneira pedagógica, tá? A gente tem uma psicopedagoga com a gente que faz o acompanhamento de como que essas informações elas são organizadas. Ela não entra no mérito da informação em si, mas ela, conversando com os especialistas, essa informação ela é mais introdutória, essa informação aqui precisa dessa informação de base para você caminhar para o próximo passo, então está tudo isso organizado lá no site. A gente tem as redes sociais, o @engenharia aeronáutica no Instagram, tem uma comunidade fechada de network, a gente falou tanto disso aqui hoje, lá no LinkedIn, por que a comunidade é fechada e por que a gente faz um filtro. Que a ideia lá é que pessoas que tenham interesse genuíno em conversar sobre aviação, trocar informações técnicas ou eventualmente fazer um network buscando melhorias na carreira, mudança de carreira, a comunidade está lá para isso, é uma comunidade fechada, a gente faz um filtro. Se você tiver interesse, faz a solicitação lá, que a gente vai avaliar. Quem avalia somos nós, os próprios fundadores, eu, o Felipe e o Gustavo. A gente dá uma geral na solicitação da pessoa, às vezes entra em contato, dependendo do tipo, que às vezes a gente já, às vezes passou batido, pessoas lá que, eu acho a aviação legal, aí começa a mandar um monte de mensagem avulsa no grupo, não tem a menor intenção de que seja um grupo de spam, a ideia lá é literalmente aviação, aviação e aviação. Temos também o nosso canal no YouTube, estamos compartilhando aqui, vai ter o podcast aí no canal de vocês, para o pessoal que está assistindo isso daqui, o primeiro episódio da 2ª temporada do Decolagem Autorizada, que é o podcast do portal, vai começar com esses meninos aqui, a gente vai inverter o jogo, quem vai fazer as perguntas dessa vez vai ser eu, vai ser um prazer ter vocês lá com a gente. E, além disso, a gente mantém o nosso canal no WhatsApp para tirar dúvidas aí sobre os nossos conteúdos em si. O número está lá no nosso Instagram também. Então, assim, pode ficar à vontade para tirar as dúvidas sobre os nossos conteúdos. Eventualmente, uma pergunta técnica ou outra que o pessoal do suporte não consiga responder, eles me repassam para os especialistas. A gente tenta usar isso aí para gerar conteúdo para vocês também. Vai ser uma honra a gente estar participando aí, né, Murilo, do seu podcast. Exatamente. Eu não sei nem como é que a gente vai se virar, né, recebendo as perguntas, né, que a gente está acostumado a fazer, né? Mas recebendo a gente vai dar nosso essa jeito. parte é interessante, eu tenho certeza que vocês vão se sair bem. Tenho certeza, tenho certeza. Ô Sérgio, e o portal de engenharia, ele é 100% online ou vocês ainda têm algum projeto no meio que recebe as pessoas ou não? 100% online? No momento, ele está 100% online. A gente, esse ano, não conseguiu, mas normalmente a gente está presencialmente na SAI Brasil Aerodesign. Esse ano a gente participou, foi do EAV, o Expo Aviação Virtual, que aconteceu agora no dia 22 e 23 de novembro. A gente estava lá como patrocinador, tivemos um tempinho de palco lá para contar um pouco do portal. Normalmente a gente faz essas aparições aí nos eventos, e talvez, muito em breve, a gente consiga aí estar com a nossa pós-graduação, aí a pós-graduação vai ser tanto online, talvez presencial, ainda não tenho certeza, mas com uma faculdade parceira nossa lá em Curitiba. Mas, no momento, até a gravação desse podcast, o portal está 100% online.
Maneiro. Muito bacana. Vamos acessar esse portal aí, porque eu tenho certeza que tem muita informação legal lá. Ô Sérgio, explorando um pouquinho você, eu vi que você também trabalha com consultoria na aviação. O que seria a consultoria na aviação? Como funciona? Bom, essa parte é basicamente consultoria em projetos de engenharia. Como eu basicamente eu estou usando todo o meu tempo disponível para a consultoria na Jazz, eu estou praticamente como consultor técnico exclusivo deles na área de estruturas e de safety assessment. Basicamente seria pegar projetos que geralmente têm uma complexidade um pouco maior e guiar a turma que é funcionária da Jazz para poder tocar esses projetos. Aí a gente vai fazendo um treinamento ou outro, faz uma revisão ou outra ali. A gente tem alguns projetos em parceria que eu estou tocando com eles. Acho que dá para citar aqui o etanol, que a gente pretende fazer o que funcionou para o Ipanema, para toda a aviação geral movida a pistão, que é usar o etanol combustível para poder rodar os aviões. Funciona no Ipanema? Funciona. Funciona nos experimentais e nos agrícolas? Funciona. Por que ninguém fez ainda para aeronaves certificadas? Porque dá um Verdade. trabalho do cão, precisa de teste para caramba, a gente está quebrando a cabeça com a engenharia, mas o lado bom é que o projeto já está aprovado na ANAC, a gente agora está em fase só de ensaios. Então, a hora que der a primeira partida nesse daí, eu acho que a gente tendo o primeiro motor, os outros vão sair bem mais tranquilos. De consultoria ainda de outros projetos, para instalação, por exemplo, de radomes em asas de aeronaves monomotoras. A gente tem normalmente aí o radome, aquela estrutura que cobre a antena de radar. Acho que todo mundo aqui que está ouvindo o podcast vai entender disso daí, não vou precisar entrar tanto em detalhe. Uhum. Normalmente ela é instalada no nariz do avião, mas para avião monomotor, cujo motor está ali no nariz dele, a gente tem que instalar esse radome na asa. Aí tem vários problemas que precisam ser resolvidos. Flutter, problemas estruturais, carregamentos diversos que a asa normalmente não estava prevista de suportar. A gente precisa fazer essa análise. Eu cheguei a prestar consultoria para o radome do Bonanza, do Matrix, e estamos para agora, talvez, para os Cirrus e para o RV10 também, um radome para eles. E, por último, tem sido, dizer assim, paralelo a esses projetos com a Jazz, o foco é uma empresa que a gente fundou também, que é da consultoria da BRS, as operações da BRS Parachutes aqui no Brasil, que é a Jazz Aeroparts, onde a gente fornece tanto a engenharia quanto o paraquedas balístico para aeronaves leves, e a maioria delas experimentais. Apesar de que a gente tem para o Cessna 172 e para o Cessna 182 paraquedas balístico homologado para essas aeronaves para poder descer em segurança. É um detalhe interessante aí de segurança: 425 vidas salvas até o momento, 100% das ativações bem-sucedidas. É um número que a gente, a BRS, se orgulha de manter. Sensacional, são números aí absurdos, né? Muito, muito bom. Cara, e fico pensando como que dá conta, né, disso tudo, né? De estar fazendo diferentes funções, né? E ao mesmo tempo dar conta com perfeição, né? Com profissionalismo e 100% de aproveitamento. Desses projetos, o Sérgio, que você participa e participou, qual que foi o mais desafiador para você? Aquele Ah, que te marcou? esse, esse tem dois, são dois porque são dois bem distintos em áreas similares, vamos dizer assim. O primeiro deles não era só eu participando, mas pelo tamanho do projeto ele mexeu um pouco, até pela complexidade que a gente chegou a desenvolver, coisas que até então não se fazia dentro da Jazz. Por exemplo, avaliações de safety assessment um pouco mais rebuscadas, vamos dizer assim, com um pouco mais de detalhamento e aprofundamento. Foi um projeto para a Polícia Federal, para patrulhamento de fronteira, onde eles adquiriram um King Air, acho que era um B200, Papa Romeo Bravo Sierra Índia, se eu não estou enganado a matrícula, e eu carinhosamente apelidei o projeto de Porco Espinho, porque tinha tanto equipamento de comunicação para instalar, salvo engano, foram 19 antenas instaladas, uma câmera FLIR na região pressurizada da aeronave, onde ela descia da região pressurizada, tinha um domo interno, ela saía, tinha um alcance acho que de 20 quilômetros com 2 pixels de resolução. Era uma câmera que o preço dela era mais ou menos o preço do avião. Foi um projeto onde
como eu falei, a ANAC, você manda o projeto, ela revisa, faz uma tréplica, isso vai indo e voltando até que o projeto tenha sido totalmente aceito, esteja dentro dos conformes, conforme decisão da agência reguladora, e daí você tem a autorização de instalação. Normalmente, o prazo médio da ANAC para esse tempo de resposta é de 2 a 4 meses, mais ou menos. Por conta de ser um projeto para a Polícia Federal, a gente tinha aí geralmente 48 horas ou até menos entre enviar o ofício com a resposta aos questionamentos e ter a réplica de volta na ANAC, dada a importância do projeto. Mas foi um projeto que deu muito certo, ficou bem legal a aeronave. Se tiverem interesse, acho que se vocês pesquisarem Papa Romeo Bravo Sierra Índia, vocês vão conseguir ver algumas fotos da aeronave. Não sei se vão conseguir ver fotos internas dela, tá? Mas foi a aeronave que teve foi o projeto um pouco mais desafiador. O outro foi por conta de ter sido o primeiro projeto cujo 100% da engenharia estava na minha mão. E isso daí é aquele primeiro susto, você fala, pô, eu já tenho uma experiência nisso, mas 100% está comigo? Será que eu dou conta? Foi o RV-10, o paraquedas balístico para o RV-10. Foi o primeiro projeto onde eu atuei 100% dentro da engenharia, vamos dizer assim, quase que de maneira autônoma, respondendo ainda para a BRS, mas onde decisões de projeto estavam cabendo a mim. Isso daí é um pouco assustador, porque quando a gente fez o primeiro ensaio, ainda não era o teste propriamente dito, o primeiro ensaio, tivemos problemas. Não posso entrar em detalhes aqui por questão de confidencialidade, mas tivemos problemas por conta de... Sabe aquela coisa que você fala, eu verifiquei tudo, eu acho que eu verifiquei tudo. Vai uma dica. Se você acha que verificou tudo, passa para algum colega seu, dá uma segunda verificada. Não bate no peito e fala, não, cara, eu conferi isso de cabo a rabo, pode fazer. Isso só porque era um ensaio muito simples que não deu um problema maior. Graças a Deus deu tudo certo no final, a gente revisou o projeto e corrigiu. Mas isso foi bom para colocar a gente no lugar. Me colocou do tipo, cara, não é porque você está aí já tinha 6 para 7 anos, mexendo com a estrutura todo santo dia, que você pode falar, não, cara, deixa comigo que tá tranquilo. Fica um aprendizado aí. Sempre faça uma revisão de pares. O projeto é simples. Cara, alguma coisa a pessoa que está ali, igual vocês falaram, a pessoa que está vendo de fora, ela pode enxergar alguma coisa diferente. Ela tem mais experiência, mas não trabalhou nisso, cara, mas ela pode ter passado por um problema parecido que ela vai bater o olho e ela já vai saber como te ajudar. Nunca, na aviação, cara, nunca faça nada sozinho. Se eu puder dar uma dica geral, mais do que comunicação, mais do que treinamento, nunca faça nada sozinho. Exatamente. Acima da confiança está a segurança, né? Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Ô, Sérgio, nós temos assim bastante gente que assiste os nossos podcasts que não fazem parte da aviação ou estão começando na aviação. Nós estamos falando bastante aqui do paraquedas balístico. O que ele é, como ele funciona? Faz uma explicação para a gente aí. Essa parte até é interessante. Paraquedas, todo mundo acho que vai entender o conceito. Abre-se um tecido com linhas que ficam presas a um objeto para esse objeto cair mais devagar. O paraquedas balístico, ele faz isso para o avião como um todo. A maioria do pessoal talvez conheça, até quem não é da aviação, o próprio Cirrus. Basicamente foi o avião que popularizou a ideia do paraquedas balístico. Originalmente, antes do projeto atual, era a própria BRS que fazia os paraquedas. A Cirrus comprou os direitos do paraquedas específico da aeronave dela para poder ter um projeto próprio. A BRS continua seguindo aí com paraquedas balístico para outras aeronaves. Basicamente é uma mochila ultra compacta, com tecido dobrado. A mochila aí pesa entre 7 a 15 quilos, dependendo do tamanho do paraquedas. Ela é compactada com uma prensa mais ou menos aí de 7 a 10 toneladas para poder compactar o tecido. Se você pegar o dedo e bater no tecido, você acha que você está batendo em madeira, tão compacto fica, para poder economizar espaço. Leva-se esse material compactado para o forno para tirar a umidade do forno. Você tem ali uma mochila muito pesada com o tecido do paraquedas. Aí vem a parte do balístico. Por que chama balístico? É porque é basicamente um míssil, um foguete que faz esse paraquedas sair da aeronave, ser ejetado e abrir de maneira rápida para que a aeronave possa reduzir a velocidade rapidamente e descer de maneira segura. Falando aí do RV-10, é um foguete de 3 quilos mais ou menos,
onde 2 quilos é combustível puro, combustível de foguete, tem a fórmula específica, ela é confidencial, proprietária da BRS, a gente tem até certificações específicas para poder fazer essa importação, porque é um material de foguete propriamente dito, vem separado, tudo seguro, enfim, mas tem algumas normas a serem cumpridas, e a queima do combustível desse foguete, ela precisa ser rápida o suficiente para que a tomada de decisão do piloto tenha sido suficientemente segura. Então, estamos falando de 2 quilos de combustível sendo queimados em 1,5 segundos. Isso gera uma carga mais ou menos ali para o RV10 de 170 quilos na base do foguete para poder tirar a mochila e abrir ela. Mais ou menos em 10 segundos o paraquedas já está praticamente que todo estendido. E para o pessoal falar, mas deve descer muito rápido, como é que desce? Aí vem alguns paralelos. O foco é que a aeronave desça de uma maneira a amortecer o impacto dos ocupantes. Normalmente as aeronaves têm trem de pouso fixo, as que a gente instala isso, trem de pouso retrátil, que são aeronaves mais complexas, normalmente não entram ali em aeronaves experimentais. O foco é que ela desça de nariz um pouco para baixo, porque ao bater no solo com o nariz, você gasta energia de impacto que não vai para as costas dos ocupantes e prejudicaria aí a saúde deles numa eventual saída da aeronave. E o segundo ponto, além de descer para baixo, ele desce ou em 2, ou em 3 ou em 4 pontos, para poder manter a aeronave estável até a descida. Velocidade média de descida, não que seja confortável você bater um carro a 25, 30 km por hora. Pode machucar? Pode, mas é certeza que você vai sair vivo. É mais ou menos essa velocidade que, dependendo do peso da aeronave, falando assim de maneira média, é a velocidade que a aeronave vai descer até o solo depois do paraquedas aberto. Então, você vai tomar um susto. Se tiver de cinto de segurança, os danos vão ser mínimos e com certeza você vai sair vivo, até porque, como eu falei, os números que a gente tem indicam isso. 100% das ativações, 100% das vidas salvas. E com um detalhe, antes que alguém fale, teve um cara que acionou o paraquedas e morreu. Não sei se a gente pode até tratar desse assunto um pouco mais delicado aqui, mas ele desceu em segurança, não notou que a aeronave tinha começado a pegar fogo e demorou para sair da aeronave, mas até o momento que ele tinha tocado, se ele tivesse tido um pouco mais de velocidade ali para sair, ele demorou muito para tirar o cinto, demorou muito para poder abrir o canopy e sair, as chamas acabaram se espalhando e ele faleceu, mas o paraquedas funcionou e até o momento do toque ele estava vivo. Então a gente continua mantendo a estatística aí de 100% das ativações, 100% das vidas nossas. Não, bem Você legal. falou em questão. Desculpa, Murilo, pode ir. Não, bem Pode ir, legal. Acabou me gerando duas curiosidades. Esse acionamento, ele é somente mecânico através do piloto ou ele pode ser acionado automático, de forma automática também? A Cirrus parece que estava com um projeto para automatizar ele, mas eu não tenho dados específicos sobre isso. O projeto dos paraquedas da BRS, eles são 100% mecânicos, exatamente para evitar acionamentos indevidos ou você ter que depender de uma tomada de decisão que não é a do piloto. Você colocar isso para um software tomar essa decisão, eu ainda não acho que seja, por mais que você tenha, eu tenho inteligência artificial para analisar terreno, analisar o escambau A4. Cara, a tomada de decisão final a gente ainda acha que ela deva ser do piloto. E caso o piloto esteja inconsciente, o acionador do paraquedas ele é colocado de uma maneira que seja o copiloto ou o passageiro que estiver ao lado consiga acionar também o paraquedas. Então, mesmo na pior das hipóteses, onde você não saiba o que tem que fazer, a regra é, até em manual, puxa o paraquedas, que é melhor você cair vivo do que achar que consegue fazer alguma coisa. Evitar aquela história do piloto herói. Ô, Serjão, e a segunda pergunta é a seguinte: como é feita a inspeção? Me gerou uma curiosidade, porque nós temos os flutuadores aqui, que eles também são prensados, são dobrados, e a gente, periodicamente, nós fazemos essas inspeções. Já gerando uma curiosidade na área da manutenção. Existe essa inspeção? Como ela é feita? Você pode falar o que para a gente sobre isso? Tem. A inspeção ela existe, eu não posso entrar em muitos detalhes, Sim, mas claro. acho que diferente da inspeção dos flutuadores vocês chegam a abrir eles em campo. Isso. Vocês Sim. podem abrir ele e Infla dobrar ele em ele. campo. Infla ele, testa, beleza. No caso dos paraquedas, somente a BRS tem capacidade técnica de fazer essa inspeção, porque só ela tem os moldes de prensa para, depois de esticado o paraquedas, ela tem uma mesa específica.
abre-se o paraquedas como um todo, fazem as verificações que devem ser feitas visualmente ou com outros meios, que eu não posso entrar em detalhes aqui. Estica-se o paraquedas, confere as linhas de nylon, confere o tecido, o balão, enfim, tudo. Dobra-se de novo e segue para o processo de prensar e ir para o forno para tirar a umidade. Que Já legal. o foguete, e assim, de maneira mais simples, não a inspeção do paraquedas propriamente dito, mas vamos dizer assim, uma inspeção visual mais rápida do conjunto. Você tem inspeções visuais ali para verificar se o cabo de acionamento ele está de fato conectado ao foguete. Inspeções bem mais simples, inspeções visuais para ver se o paraquedas ele está fixo, que ele não pode ficar, vamos dizer assim, sambando dentro da estrutura onde ele está fixado para evitar danos, para desgastar o material, evitar conferir se o paraquedas foi exposto à radiação UV. Ele é todo empacotado porque de material de Kevlar. Kevlar ele perde a estrutura, a resistência estrutural dele conforme ele vai sendo exposto à luz UV. Para a gente evitar isso, ele fica todo empacotado. Você tem que verificar se nenhum tipo de dano ambiental ocorreu dentro do invólucro do paraquedas. E o foguete, como é um propelente que está dentro ali, ele não tem inspeção. O foguete ele é trocado impreterivelmente a cada 12 anos. Então, passou 12 anos, não interessa se você usou o foguete nas melhores condições, guardou tudo. Acionado, ele não tem volta. Acionado, ele é descartado automaticamente. Você não consegue, por exemplo, pegar o combustível e botar no mesmo foguete. Não, o foguete, a carcaça é automaticamente descartada. Mas se passou 12 anos e você não acionou, o foguete automaticamente vai descartado. Você tem que desmandar ele para o exército detona ele e perde-se aquele artefato. E o paraquedas, a média é a cada 5 ou 6 anos fazer o envio para a BRS, para essa inspeção visual. Ela pode dar o ok, ou dependendo das condições que o paraquedas foi armazenado, como que a aeronave funcionou, se caiu água onde estava o invólucro do paraquedas e aquilo ali de alguma maneira infiltrou, mesmo estando prensado e tudo, podem ocorrer danos no nylon do balão do paraquedas, do tecido, ela pode condenar e você ser obrigado a adquirir um paraquedas novo. Porque se der errado, a ideia do paraquedas ele é como se fosse um seguro. Você compra, adquire, instala, torcendo para nunca ter que usar. Da mesma forma que a gente faz seguro de carro, seguro de casa, você faz o seguro da sua casa, você não torce que ela pega fogo para você pegar o seguro. Você espera que aquilo ali fique dentro da gaveta e você nunca use. Mas, o dia que precisar usar, é bom que você esteja com ele ali. Da mesma forma, o paraquedas. Mantendo sobre o paraquedas aí, Sérgio, ele tem um limite de peso, né? E eu creio Tem. que dependendo da aeronave, como você falou que usa dois, ou quatro, ou três, aí isso Aí tudo de são 4 acordo. ou 3 apoios. O paraquedas Ah, mesmo é um só não por seria aeronave. paraquedas. Não, o tamanho do tecido do paraquedas que define a quantidade de peso que a aeronave pode ter. Então, para peso máximo de decolagem nosso hoje, no limite aí, são os maiores para o Cessna 182, salvo engano, 2.400 libras de MTOW, que é o limite que a gente tem de paraquedas hoje, para E projetos. ele já tem as aeronaves específicas que ele pode ser instalado. Ou ele pode ser instalado, entre aspas, em qualquer uma. Pode ser instalado em qualquer uma, se for aeronave certificada. A gente passa pelo Sim. projeto de certificação, criando o CST. Se for aeronave experimental, ainda que seja experimental, a gente faz um assessment de engenharia para poder garantir que as fixações cumpram com as normas da STM. Para quem não sabe, é como se fosse um FAR um pouco mais menos restrito, não vou falar menos seguro, mas menos restrito, com condições mais fáceis de serem cumpridas. Entendi. Algumas aeronaves, como o RV-10 hoje, ele tem a certificação ALI, ou LSA, Aeronave Leve Esportiva, que cumpre com regras de projeto da STM. Os paraquedas balísticos da BRS todos cumprem. Aí o projeto desse paraquedas dentro das aeronaves específicas, a gente faz questão que mesmo a aeronave não cumprindo com essas normas da STM, a gente tem ali um pacote de engenharia para entregar para o cliente, para entregar para o usuário final, para ele entender que, ok, mesmo que sua aeronave seja uma aeronave experimental e não precise cumprir com esses requisitos, está aqui o pacote de engenharia, a gente está cumprindo com isso para você, porque o foco no final do dia é, como a gente falou, segurança. Muito legal. Sérgio, Uhum. está sendo um prazer conversar com você.
aquilo que eu te falei, o nosso problema é terminar o nosso bate-papo. Já estamos aqui com 1h10, incríveis 1h10. E vamos entrar para a parte final, Felipe. Você, como sempre, faz as honras. Vamos te fazer algumas perguntas para a gente chegar no nosso encerramento. Foi sensacional esse bate-papo. Cara, passou uma hora muito rápido e tenho certeza que a gente tem muita coisa para falar ainda, né, Murilo? E E acaba também vai que ter não que dá para fazer a estender parte 2 com demais. esse cara aí, Mas mano. já é para a gente. é, já vamos anotar isso aí para parte 2. Às vezes a gente faz antes da gente ir lá fazer com ele. Ô, Sérgio, qual que foi seu maior desafio, cara, na sua carreira? Cara, vencer esse medo do primeiro projeto. Cara, agora as responsabilidades de tomada de decisão são suas. Cara, isso é uma coisa que não tem treinamento, não tem nada que eu vá falar aqui que vai preparar a pessoa. Vocês têm que viver isso e fazer o seu melhor. Esteja preparado, esteja qualificado, nunca pare de estudar. Não adianta, eu estou fazendo isso há 20 anos. Cara, você pode fazer a mesma coisa há 20 anos. Alguma hora um problema diferente vai aparecer. Se você não tiver bem calibrado, aquilo ali pode causar um estrago em vidas que dependem de você. Então, para você não ter isso na sua consciência, segue estudando todo santo dia. Mas eu diria que foi esse sim, vencer esse medo. Todo mundo vai ter que passar por isso em algum momento. Estou numa empresa muito grande, tipo uma Embraer, uma Boeing da vida. Cara, alguma hora isso vai cair no seu colo. Pode demorar um pouco tempo, pode demorar muito, mas a hora que você tiver que tomar uma decisão, você vai ter que vencer esse medo de que a responsabilidade é sua. Então, eu Muito. vou dar um exemplo, até um paralelo. Isso é igual, mais ou menos, como virar pai. A partir de agora, tem decisões que precisam ser tomadas que dependem exclusivamente de você. Não tem opção, não vou delegar isso para alguém. Cara, você é pai, a responsabilidade é sua. Da mesma forma, quando você se torna um profissional qualificado e chega em algum momento de projeto que você tem que tomar algumas decisões, que a responsabilidade é inteiramente sua. Exatamente. Muito bom. Sérgio, dentro da aviação, quem ou quais foram seus maiores professores? Nossa, essa é muito fácil. Essa é muito fácil. Tem duas pessoas que, para mim, é de olho fechado. Na época da faculdade, o professor Paulo Scoldi, basicamente, até hoje, as coisas que ele faz me impressionam. Eu sigo acompanhando o trabalho dele. Para quem tiver interesse aí, pesquisar, ele era conhecido como o mago das trajetórias dentro da Red Bull Air Race, quando a Red Bull Air Race ainda existia. Tem 3 campeonatos mundiais com o Pobo Home e mais um com o japonês lá, que eu esqueci o nome japonês, vai quebrar minhas pernas agora. Mas é um cara que, estou para te falar que é um dos profissionais que consegue reunir todas as características de engenheiros diversos em um só. Que legal. Isso para mim é fora do normal. E a segunda pessoa foi o cara que me treinou dentro da Jazz, foi meu supervisor e hoje está como o padrinho do meu filho, Gustavo Moreira. Se você for assistir isso daqui, é mais do que um prazer ter aprendido o que eu aprendi com você ao longo desses anos e ter colocado você dentro da família agora. Então, é esses dois profissionais que realmente eu não preciso nem pensar duas vezes para listar, escolheria eles independente de qualquer momento que a gente fosse conversar. Tem pessoas que passam e marcam a nossa vida, né, cara? Isso é sensacional. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você visse o Sérgio de 14, 15 anos atrás, teria alguma dica que você daria para ele mudar a trajetória ou permaneceria a mesma coisa? Cara, muita gente fala, não mudaria, seguiria do mesmo jeito, foi legal, cara, mas se eu pudesse, eu mudaria assim, eu teria começado antes. Eu Sim. teria dado um jeito de bater na porta da Jazz no dia que a Jazz abriu. Quando a Jazz tinha 3 funcionários, os 2 donos e um cara do comercial. Falar, cara, eu sei que eu vou trabalhar com vocês daqui a um ano, deixa eu começar agora. Eu teria começado antes, de alguma forma, na aviação. Boa. Porque faz diferença, cara. Tempo de experiência é um negócio que. Tempo é igual para todo mundo vai ter as mesmas 24 horas. Então, assim, se você puder ganhar vantagem nisso, isso é ilegal, não sei, não é certo, é competição. Cara, o mundo não é um mundo cor-de-rosa onde você pode aceitar, não, vamos botar todo mundo aqui certinho. Infelizmente não é. Seria bom se fosse, seria. Como não é, você tem que fazer sua parte, correr atrás. E se você puder se preparar antes, lá na frente, a hora que chegar a sua vez, você vai estar fazendo o diferencial. E sinto muito para a turma que não correu atrás quando devia. Acontece.
Sim. É a vida, né? O Felipe, eu vou fazer uma pergunta extra para ele, aproveitando o know-how, e trazendo um pouco para o lado da manutenção da mecânica, você como engenheiro, como gestor, líder de projeto, o que você enxerga como um bom mecânico, como um bom funcionário? Qual é a visão que você tem sobre isso? Cara, a gente teve algumas pessoas que passaram lá, como o Felipe falou, tem pessoas que passam na vida da gente e marca. É a visão do cara que não tem o medo de correr atrás da solução. Ah, eu não sei. Cara, mas deixa eu tentar aprender, me dá essa oportunidade. Me fala mais ou menos o que você quer, que alguma coisa vai sair disso daqui. Se eu travar, eu volto a te procurar. É o cara que, voltando para a palavra que o pessoal me perguntou no primeiro dia da entrevista do estágio, você tem paixão para trabalhar com aviação? Cara, está faltando isso hoje. O cara que olha para avião, olha para helicóptero, olha para qualquer coisa que voa e fala: caralho, isso daqui é foda, eu quero mexer com isso daqui. Então, o mecânico que bate o olho naquilo ali, o cara, você vê que o cara tem prazer para trabalhar. Tá? É diferente o cara que simplesmente está só cumprindo uma tarefa do cara que faz aquilo ali com o coração. O mecânico, o profissional qualquer que faz uma tarefa com paixão, cara, ele pode até tecnicamente não ser o melhor, mas não vai demorar muito para ele poder se tornar o melhor fazendo o que ele está fazendo. É questão de tempo. Então, antes de você começar a correr atrás da parte técnica, correr aprender alguma coisa, olha para dentro e fala: cara, eu sou apaixonado com aviação, eu quero trabalhar com isso até o dia de eu morrer, eu amo essa merda que voa, seja helicóptero ou seja avião. Se você responder sim, cara, não pensa duas vezes. Põe a cara, vai tomar pancada, vai ser difícil, vai ter muito não, vai ter dia que você vai falar: o que, que eu tô fazendo aqui? E aí você acorda e fala: não, cara, realmente, que bom que eu não desisti ontem. Tô aqui hoje de novo e a gente segue. Isso aí, olhando sua experiência toda aí, toda trajetória, né? Graças a Deus, de muito sucesso. Aí te fazer uma perguntinha simples. Já Manda. sei mais ou menos a resposta, eu acho. Mas valeu a pena? Valeu, valeu, sem dúvida, sem dúvida. Acho que dá para ver aqui, né? Até É, nas coisas de casa tem avião e aviação para tudo quanto é lado. É um negócio que eu respiro isso daí, se deixar todo dia. Emendando pois é. nessa pergunta, o que aviação significa para você? Paixão, paixão, acho que não tem outra palavra para definir mesmo, não. Não, não é amor. Amor é uma coisa um pouco mais sólida, algo, não vou dizer mais duradouro, que a paixão nesse caso fica também, mas é aquela coisa que te motiva. É aquele negócio que faz você acordar todo dia e falar: cara, é um problema. Ah, tem. Ok, já estou acostumado. Vai mais um, vai mais dois, vai mais três, amanhã tem mais, e a gente segue. É paixão. Aviação Brilhe é os paixão. olhos. Brilha os olhos, não tem outra. Perfeito, perfeito. Ô, Sérgio, para a gente continuar esse trabalho nosso aí, teria duas pessoas aí para você estar indicando para a gente fazer esse contato. Se não tiver agora os nomes, pode passar para a gente também depois no particular, não tem problema. Cara, tem até mais que Quantos possam você topar isso quiser. daí, Tranquilaço. com certeza. Com Pode certeza. mandar. Vou Manda para a mandar. gente aí. Show de É bola. para falar agora ou vocês querem que manda no. Você que Você pode falar sabe. agora, pode mandar Eu acho que depois. duas pessoas que vão conseguir conversar com vocês aqui muito bem e de maneira é, até com outros formatos, pensando ainda dentro da área da engenharia, e um dentro da engenharia, mais dentro da engenharia, e outro um pouco mais um pouco dentro da manutenção, por ter passagem na manutenção, seriam dois convidados que participaram do portal e tiveram conversas assim extremamente prazerosas em termos de troca de experiência: o José Roberto e o Lauro Júnior. São duas pessoas que, assim, até o Fernando Crescente, como piloto, talvez vocês tenham interesse aí de ver essa interface também. O Fernando tem umas histórias fenomenais, cara. O tipo de pessoa, esses três são o tipo de pessoa que, se você sentar num bar e conversar, eu acho que se a esposa não ligar mandando ir embora, você vai virar a noite Vai. escutando história e falando de avião. Sem dúvida nenhuma. Essa é a nossa ideia, é o que a gente quer muito. Pena que o nosso tempo aqui é curto, mas a gente vai dar um jeito de melhorar isso daí. Sérgio, ó, muito obrigado, cara, pela sua participação. Gostaria muito de continuar esse bate-papo, desse bate-papo aqui. Sei que tem muito assunto pela frente aí, você já deu para ver que é um cara gente boa, ama o que faz, ama aviação. Foi um prazer receber você. Eu aceito, sim, tenho certeza que o Felipe também. Com certeza Tá? vamos estar junto na frente aí lá no portal da engenharia. Já deixo a dica para a galera aqui, vamos procurar, vamos deixar link, vamos deixar website, tudo aqui para vocês
conseguirem fazer o contato com essa turma aí, que eu tenho certeza que tem muita experiência, muita história boa e vai poder ajudar muito no crescimento de vocês. Felipe, pode se despedir e vamos deixar a palavra aberta depois para o Sérgio deixar um recado para o pessoal aí. Sérgio, é só te agradecer mesmo, cara. Igual eu e o Murilo, a gente sempre fala, a gente fica muito feliz de entrevistar as pessoas e ver o brilho nos olhos, né, cara, da galera da aviação. 99,9% da galera da aviação, se não fosse 100%, ela tem o brilho nos olhos ali, né, aquele sangue no olho de estar vencendo, de estar conquistando, correndo atrás dos sonhos, dos objetivos. Então, cara, te dar os parabéns também pela sua carreira, pelos seus projetos, né, por tudo que você passou. O pouco que a gente conversou aqui, dá para ver que você é uma pessoa sensacional. Espero te conhecer pessoalmente aí, se Deus quiser, a gente vai estar participando aí também. Pode contar com a gente sempre, cara, que precisar. Você também é de Minas, né? Eu sou de Minas também, então um dia a gente se encontra por aí. O café com pão de queijo fica por minha conta o dia que você vier aqui, tá fechado? Perfeito, combinado. Agora eu vou. Agora eu vou. Ter pão de queijo, eu vou. E, Ô, cara, gente, é só te dar parabéns mesmo, cara, e deixar aberto aí para você falar para a galera aí, deixar um recadinho aí. ó, mais uma vez agradecer o tempo de vocês. Eu sei que vocês estão fora do país, os fusos horários todos malucos. Vocês disponibilizarem esse tempo aqui para a gente poder conversar. Para mim é sempre uma satisfação estar podendo trocar experiências. Aprendi mais do que o que eu falei, parece que não, mas ouvindo as perguntas de vocês, a gente acaba levantando questões pessoais mesmo, a cabeça já começa a rodar aqui. Uhum. Além de deixar o convite para o pessoal para conhecer lá o portal Engenharia Aeronáutica, deixar de novo, mais uma vez, vocês já aceitaram o convite, a segunda temporada do podcast só vai acontecer quando esses dois aí da tela, tanto o Murilo quanto o Felipe, tiverem uma data para poder fazer o primeiro episódio ao vivo com a gente. Antes disso, não tem segunda temporada do Decolagem Autorizado. Obrigado mais uma vez, pessoal, e podem contar com o portal e comigo pessoalmente, seja para projetos pessoais, tirar alguma dúvida ou para a gente sentar com um café e um pão de queijo. Isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Fiquem com Deus. Abraço. Tchau, Até tchau. mais.